Agora deu certo, pessoal. Boa noite. Boa noite, Fábio. Desculpe o probleminha aí de acesso aí, mas deu certo agora. Tudo bola. Agora deu certo. Pessoal chegando, né? Legal. Que Aí. bacana. Eu já estavam presos aí na entrada. Agora deu certo. Espera mais uns 3 minutinhos, dá para começar. Sim, vamos iniciar daqui a uns 3, 4 minutos, só ver se entra mais alguém, Tá. né? Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, Wallace. Boa noite, Wallace. Nosso chefe chegou, viu, Dal? Agora sim. Agora a gente pode iniciar, Fábio. Esperar mais 2 minutinhos, né? Perfeito. Tá bom. Boa noite, grande Rafa. Tudo bem, meu amigo? Fala, Mauro. Beleza, meu irmão? Bom estar aqui com você, bem-vindo. Também não podia deixar de perder essa oportunidade do meu amigo, viu? Tô com a câmera só Maravilha. desligada aqui que eu tô fazendo jantar, mas eu tô só de ouvido Não, coisa aqui. boa. Vai, faça um pouquinho mais para nós. Deixa comigo. Tá joia, mano. Obrigado, amigo. Tamo junto. E dá o que você aqui diz aí, viu? Bora lá. Acho que pode, né? Podemos iniciar aí. Já demos uns minutinhos aí. Acho que já deu para o Podemos sim. pessoal entrar, se ambientar aí. Bora nós. Bora. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos. Seguindo aqui com o nosso projeto, né? A gente tem esse projeto aí que junto com o PMI-CE de trilha de certificações, né? Do PMI. A gente já falou sobre PMP, já falou também da PMBOK, né? E hoje a gente vai falar sobre a CAPM, né? Que é a prova inicial ali, a certificação da gestão de projetos. E ninguém melhor trazer aqui para a gente, né? Contribuir com esse momento, nosso amigo Rafael Vilela, companheiro aí de longa data já de carreira aí com a gente. Então, mestre aí na parte de gestão de projetos, não só, mas vai além disso, né? Então, a gente muito feliz com ele aqui. Rafael, sinta-se à vontade. Se precisar de ajuda, a gente está aqui para tocar juntos. Perfeito, meu amigo. Obrigado.
Tamo junto, viu? Na Pessoal, vou hora. compartilhar já já aqui minha tela, né? E eu vou gerar um PDFzinho e mandar para vocês, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse CAPM, né? Que é essa certificação de entrada do PMI, que o Dago comentou, que ela hoje ela tem, hoje no mercado ela não tem sido tão exigida como o PMP, mas para quem não tem ainda experiência, né, para comprovar, vale a pena fazer ela, porque ela já te dá muita direcionamento para o PMP depois, tá? Quando você tiver mais experiência. E outro detalhe interessante é que o material foi todo atualizado recentemente. Tem 2 anos que o material do CAPM foi todo atualizado, então o material está muito bom, muito primoroso. Eu tive a oportunidade que assim que o material atualizou, que foi em 2023, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de ministrar esse treinamento do CAPM em company, né, para uma organização muito grande aqui do Brasil, na verdade uma multinacional australiana, chamada mineradora Alcoa, de minério de bauxita, lá no Pará. E aí eu fui, né, começou logo o projeto, foi uma viagem, chegar lá, né? Uma viagem bem diferente, porque para chegar lá de Fortaleza eu tive que ir para lá para Belém, né, no Pará. De Belém eu tive que pegar outro avião para ir para Santarém, que é um município do Pará, que tem umas praias belíssimas, não deu para aproveitar. Praia, né? Praia de rio, né? E de lá, de, desse município, eu tive que pegar 5 horas de barco, viu, Dalgo? Pelo Rio Amazonas para chegar na cidade na cidade onde estava essa mineradora de bauxita, tá? Já me lembrar aqui o nome da cidade. Então já foi uma viagem, né? Uma viagem muito bacana. E chegando lá, eu ministrei, né, o treinamento do CAPM para 31 gerentes de projeto. A maioria do público era engenheiro, né? Então foi muito interessante, né? Um material muito completo. Na época eu me surpreendi um pouco com o material, ele exagerou um pouquinho o PMI. Era 900 e poucos slides para ministrar em 24 horas de treinamento. 21 horas. E aí foi meio puxado, corrido, mas tinha um estudo de caso que a gente usou com os alunos, né? E foi muito bom, né? O que eu percebi que ficou diferente, que a gente vai conversar aqui, é sobre um tema que não se cobra no PMP, mas se cobra no CAPM, que é a análise de negócio, Business Analysis, né? Inclusive o PMI tem uma certificação só sobre esse tema de Business Analysis, né? Que é o BA, né? Que é a análise de negócio. E aí eu percebi que o PMI pegou matéria da certificação lá, que eu não fiz ainda, né? Tenho interesse, e jogou dentro do CAPM e ficou muito material. E aí, depois dessa experiência do CAPM, eu tive a oportunidade de agora, em julho desse ano, eu ministrei uma turma de CAPM para o pessoal do MBA, que eu coordeno, da UFB Uni, fazendo aqui um jabazinho, viu, Davi? Né? Na hora. À vontade. Aproveitar. Coordeno o MBA de Projetos, Processos e Abordagens Ágeis do Grupo Portfólio, em parceria com o FB Uni. E lá a gente colocou como disciplina optativa para o aluno que quiser fazer o preparatório do CAPM. Né? E eu ministrei agora em julho, e já foi com outro material, porque nós do Grupo Portfólio somos ATPs, né? Que é Autores Training Partner, que a gente é um parceiro autorizado do PMI para ministrar treinamentos oficiais. E aí eu já peguei o material atualizado em português, que na época eu tinha que traduzir os 900 e poucos slides, e aí a gente já fez no outro material que ficou muito bom, caiu pela metade a quantidade de slides, né? E foi bem interessante a experiência. Teve mais ou menos umas 15 pessoas, os alunos, e teve gente também convidado que fez esse preparatório do CAPM, tá? Então, eu tive essa oportunidade de 2 vezes ministrar preparatório do CAPM com esse novo olhar mais atualizado e com a versão agora mais atualizada do PMI que ficou bem melhor, tá? Então, eu vou comentar aqui um pouquinho para vocês, aproveitar aqui também e falar um pouquinho de mim, né? Para vocês me conhecerem um pouco mais, para quem não conhece.
eu tive a oportunidade, né, algumas curiosidades, né? Eu me considero um entusiasta da mudança e desde 2011 eu sou PMP, tá? Tive meu primeiro projeto ágil em 2012. O PMP na época extremamente preditivo, né? Eu ia mudar de 2020 para cá, mas eu já tive uma experiência com ágil em 2012, mas confesso a vocês que foi uma experiência muito rápida, né? Um projeto curto, de poucos sprints, acho que eram 6 meses de projeto ágil, eram sprints mensais. Depois eu voltei para esse tema e fortaleci um pouco o meu conhecimento nesse assunto, tá? E aí, né, hoje, tirei essas outras certificações, né, do PMI, eu tenho a certificação do PMP, depois tirei o do ACP, que é o do Ágil, tirei em 2017. Tirei as duas do Disciplina Agile, que é o do DA, que até está mudando também o formato, né? Antigamente era Disciplina Agile Scrum Master, da DASM, depois tinha DASSM de Senior Scrum Master, e aí depois eu tirei essa que foi a DI Coach, que era o último nível da certificação de ágil, essa trilha do DA. E aí hoje o PMI, desse tema de DA, né, Disciplina Agile, ele está trazendo uma outra versão, ele está trazendo Disciplina Agile Foundation e Disciplina Agile Leadership, né, de liderança. Mas aí o leadership não está liberado ainda, só está liberado Disciplina Agile Foundation. Mudou um pouco a nomenclatura, tá? Tirei o do PMO-CP na época que foi lançado com o Américo Pinto, 2017, né? Foi bem interessante. Tirei as formações de Kanban, essas aqui são bem interessantes, KCP, as da Scrum Alliance. Também tive a oportunidade de estudar um pouquinho sobre ágil escalado com SAFe, né? O conceito de Business Agility, e gosto muito desse tema de gestão de mudança. Tenho aí uma certificação aí de Change Manager da ProSci, tá? Então, são algumas certificações que eu considero as mais importantes, tá? E aí tive também a oportunidade, nesse conceito de ATP da Portfólio, que já está há 3 anos, e eu que trouxe para o Grupo Portfólio esse resgate. A Portfólio, vocês não conhecem, que é o Grupo Portfólio já está há 17 anos no mercado, trabalha muito forte com consultoria em projetos, né? Terceirização de mão de obra de projetos, implantação de PMO. Acho que implantou mais de 20 PMOs aqui no Ceará, de 2010 para cá. Na época que eu conheci o Grupo Portfólio, era em 2011, a Unimed Fortaleza tinha implantado o PMO através do Grupo Portfólio. Na época trabalhava na Unimed Fortaleza, trabalhei 10 anos lá. E aí lá eu trabalhei muito forte esse tema do PMO, gestão estratégica. Depois eu fui para a Apivida ser diretor de projetos, passei 2 anos lá e hoje eu estou no Grupo Portfólio. Essa é a minha experiência dos últimos 15 anos, né? Já tenho 25 anos de experiência, os 10 primeiros anos foi muito voltado para a parte de finanças, controladoria, contabilidade. Hoje eu estou 15 anos para cá, projetos, processos, estratégia, gestão de mudança. E aí tive a oportunidade de tirar o trainer, né, que são cursos que a gente tem que fazer e provas para ser trainer oficial do PMI, né, ou seja, instrutor do PMI, né? Então, tirei do CAPM, tirei do PMP, né? PMP também eu sou professor, instrutor, e agora esse ano nós, o Grupo Portfólio, fizemos o preparatório do PMP lá na CAGES, né? Ou seja, a gente tem feito muitos preparatórios em company, né? O CAPM foi agora online ao vivo por conta da disciplina isolada do MBA, da disciplina optativa. E aí fiz também já essa formação do disciplina Agile Foundation, tá? Estou esperando aí para também ser treino da Leadership, né? Quem tem o disciplina Agile Coach pode ter essa possibilidade. PMI-ACP, né? Também sou instrutor. Tive a oportunidade agora de ministrar 2 turmas para a Cefaz do Rio de Janeiro, cada turma de 28 alunos que vão fazer a prova do Agilidade, que é a prova mais difícil que tem no mundo, que é essa prova de agilidade do ACP. E agora, mais recente, tirei a badge aí, né, o processo aí para ser instrutor do PMO-CP, que é de implantações de PMO, tá? E aí, estamos esperando aí ter alguma oportunidade para ministrar também esse treinamento. Tá bom? Então, só para vocês me conhecerem um pouco, é, hoje o foco é a CAPM, tá? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat.
O Vilas falou aqui, ó, não sabia sobre essa certificação. É isso mesmo, PMI, PBA, né? Professional Business Analysis. É essa mesmo, viu, Vilas? Bem interessante, tá? Eu não conheço aqui no Ceará, não sei se a maioria do público aqui é cearense, alguém que tenha tirado essa certificação, tá? Não conheço. Na época, o meu cunhado, não sei se vocês conhecem meu cunhado, Marcelo Cisner, ele tinha muito interesse em tirar, mas a gente que ele já está em outra pegada, ele não tem mais. Mas uma coisa interessante, pessoal, que o pessoal do PMI falou para a gente, que é a ATP, né, no Brasil tem 10 ATPs, tá? A gente é o único do Norte e Nordeste, a maioria está em São Paulo, acho que uns 8, 9. E tem a Jump, né, que é a mais conhecida, né, assim, mais no dia a dia. Eles falaram para a gente, no evento que eu fui agora em agosto, em São Paulo, que próximo ano todas as certificações do PMI vão ser traduzidas para o português, certo? Isso é bom porque a gente às vezes não está com confiança de fazer uma prova, né, pagar 2, 3 mil reais para fazer uma prova de 150 questões em inglês, né? Então, essas provas são todas assim, né? São com muitas questões. Então, hoje, as únicas em português são CAPM, PMP e, e o ACP, tá? Das 18 certificações do PMA, só tem essas três que você pode escolher um segundo idioma para você fazer a prova, né? Próximo ano eles vão fazer everybody, geral, vão liberar tudo, né? Então, eu estou bem ansioso com isso, porque estou assim, meio temeroso com as provinhas mais pesadas aí. Tenho interesse também de tirar outras certificações, tá? Então, isso vai ser bom para a gente, tá? Mas fiquem tranquilos, se quiser fazer o CAPM esse ano, tá em português, e se for alguma barreira, o inglês para algum de vocês, tá? Isso é uma novidade boa aí para a gente, não é isso? Então vamos conhecer um pouquinho aqui o CAPM, né? Fiquei muito fã dessa formação por conta de análise de negócio. A gente vai ver aqui mais ou menos aqui, falar aqui da certificação, tá? Então, a certificação ela é esse passo inicial na construção de uma carreira como gerente de projeto, ou profissional de projeto. Então, é o primeiro passo, a certificação de entrada, né? Se for fazer analogia ao pessoal do SAFe, o SAFe, é a certificação de entrada do SAFe, que eu tirei, né? Aí depois lá dentro do SAFe tem 8 certificações, 10. O Fabinho, né? E a Laide acho que tem todas, né? Acho que só a Laide tem mais ainda, porque ela é consultora e trainer, né? Do SAFe. Mas é como se fosse certificação de entrada. Então já te abre portas, já te traz um conhecimento muito bacana, tá? E é uma coisa interessante que a gente já começa a ter acesso aí, né, a oportunidades aí de futuramente tirar o PMP, né? Então ele já, se eu pudesse voltar no passado, se eu tivesse no momento com vocês, de não ter tirado nenhuma certificação do PMI, eu começaria primeiro com o CAPM. Se eu já estivesse me preparando para um PMP, né? Então ele já te dá ali meio que um clima de prova, a pressão. E o conteúdo todo a gente aproveita para o PMP, pessoal. Certo? O CAPM, o conteúdo do CAPM é o mesmo conteúdo do PMP. Agora, a diferença é a questão. É, o que eu percebo da diferença dos dois exames é o nível de criticidade das questões, né? As questões do PMP, 80% são situacionais. Te coloca numa situação e te dá as respostas lá. Todas elas muitas vezes estão corretas. Mas qual é a melhor resposta para aquele contexto? Questõezinhas Enem, né? Questõezinhas grandes. Então, a prova do PMP, né, Wallace? O Wallace está estudando aí para tirar, daqui a pouco ele está botando no LinkedIn aí que ele vai ser nosso garoto propaganda de grupo de estudos, né, Wallace? São questões muito mais situacionais, mais complexas, que te exigem mais experiência para poder você, não só com a teoria, responder. Tudo bem? Isso é o ponto do PMP, tá? 80% questões assim. Quando eu vou para o CAPM, as questões já são mais simples, são mais objetivas, né? Às vezes tem 2, 3 linhas, às vezes é um pouquinho maior. Tem algumas de contexto, mas são poucas, tá certo? Então você vai perdendo medo, vai fazendo. E o que você estuda para o PMP, você tem que estar para o CAPM.
tá? Vocês vão ver que o CAPM hoje cobra agilidade, cobra o preditivo, né? E cobra também o business analysis, que é a análise de negócio, que o PMP não cobra, tá? Tudo bem? Então, acaba que o conteúdo, se a gente for ver, é um pouco maior de estudo do que o PMP. Agora, a complexidade da prova do PMP é que pega. Deu para entender, pessoal, um pouco isso? Então, se O eu... Hidalgo, o Hidalgo recentemente tirou aí a PMP. Guerreiro aí. Foi mesmo, Dago, não foi? Tô, tô. Tinha muita questão situacional, a maioria. Maioria, acho que 70, 80%. Não é isso mesmo, né? Perfeito. É o que É uma os prova alunos Pa- bem, é dizem. uma prova bem Participou do cansativa grupo de mesmo. estudos também. Participou do grupo de estudos. Fiz todo aquele deverzinho de casa, né? Participar de Fez, grupos o, de estudos, treinamentos, né? Marcar fez, prova. os, fez os passozinhos direitinho. Que bom, meu amigo. Parabéns, Isso viu, Dago? aí. Tem uma trilhazinha para seguir aí. Só É, dedicar mesmo que acontece. que acontece. Perfeito. Então, assim, se eu tivesse no momento de início de carreira, na minha época eu sabia não que era CAPM, nem se divulgar CAPM, nem sei se tinha CAPM, acho que já tinha, em 2010. Mas eu nem sabia, porque eu tinha experiência de gestão de projeto meu ad hoc, assim, sem muito PMBOK, sem... E aí eu meti as caras, estudei 3 meses, tirei o PMP. Mas se tivesse na minha época CAPM, eu tinha feito primeiro CAPM. E o nível que está hoje a prova, de conhecimento, de conteúdo, vale a pena só por estudar, né? Você ter essa badge, ter esse... Então vamos ver aqui um pouquinho mais sobre o tema, tá? E aí, depois de obter o CAPM e ter experiência de trabalho qualificada, você vai estar ali já no próximo degrau da jornada, que é o PMP, tá? E aí, a CAPM está classificada como número 1 entre as 9 certificações profissionais mais procuradas, de acordo com a Entrepreneur Media Incorporation, né? Então, assim, são certificações muito procuradas, ela tem um bom nível de conhecimento que a gente precisa ter para poder tirar. Não é uma provazinha de gestão de projeto qualquer que você faz rapidinho e passa, tá? Não é assim. São muitas questões, tem que estudar, mas vale a pena a jornada do estudo e, e o aprendizado que ela vai nos trazer, tá? Então, obter a certificação do CAPM vai ajudar a gente a se qualificar em diversas funções de gerenciamento de projeto, né? Então, eu posso ser, né, um assistente de gerente de projeto, o próprio administrador do projeto, um analista de projeto, um coordenador e um gestor mesmo do projeto, tá? Tudo isso a gente fica aí capacitado como caminho, tá? 90 milhões de profissionais de projeto atualmente estão empregados em indústrias em todo o mundo, né? Indústrias, quando eu falo indústria, é comércio, serviço, né? Indústria em si, né? E esse dado aqui é interessante, ó, 25 milhões de novos profissionais de projeto serão necessários para atender demandas globais de talentos até 2030. Então, se você já tem o CAPM, você é diferenciado de uma pessoa que não tem certificação nenhuma, tá? E o CAPM, ele já tem essa pegada de não exigir demais, né? Como se exige o PMP, a experiência. Ele não tem, você não precisa criar nenhuma elegibilidade aí que a elegibilidade é o termo que se chama aí para a gente se candidatar para o PMP, né? O CAPM não precisa. E essa demanda aqui, ela, no meu entendimento, ela é bem real, né? Entendendo que as organizações precisam cada vez mais fazer mudanças, né, para serem mais competitivos e sustentáveis. E as mudanças, a melhor prática é através de projetos. E aí, existe, no meu entendimento, muitos desses projetos precisam ser de inovação, e sendo de inovação, a metodologia ágil faz muito sentido. E o CAPM já cobra esse tema de agilidade também, tá? Bom, e aí, continuando aqui, então, Rafael, você está pronto para começar. Verifique sua elegibilidade, né? A elegibilidade do CAPM, basta você ter um diploma do ensino médio, certo? Ah, Rafael, eu sou formado. Tranquilo. Ensino médio já resolve. E você ter completado pelo menos 23 horas de educação e gerenciamento de projetos, tá? Então, você precisa ter algum curso que chancele isso, tá?
E aí, por exemplo, existe um próprio preparatório, eu não sei se tem em português, tá? Do PMI para o CAPM, tá? Ah, Rafael, tem um curso aqui de 24 horas que eu fiz de gestão de projeto, 30, 40, vale, tá? Não precisa ser o curso de preparatório do CAPM, não precisa. É um curso de gestão de projetos, tá? O que é que está no exame, tá, pessoal? Esse ECO, né, que é o que eles chamam ECO, né, que é o termos aqui de conteúdo do exame, né, que está lá no site do PMI, como se fosse o nosso detalhamento de como estudar, né? Então, aqui tem todas as informações para tirar a certificação do CAPM. Nesse material, ele fala que existem quatro grandes domínios que a gente precisa estudar, né? O domínio de fundamentos do projeto, fundamentos de gestão do projeto e conceitos essenciais. Isso aqui vai cair 36% das questões da prova. Rafael, quantas questões tem na prova? 150, para a gente poder fazer em 3 horas, tá? Se eu não me engano, né, Hidalgo, foi 180 questões em 3 horas e 50 minutos, é o PMP? Exato. 180 questões a PNP. Em Um pouquinho 3 horas e mais. 50, né, mais ou menos? Isso. Isso. Também É, a mesma coisa, com intervalos de 10 minutos, né? Você pode até ter dois intervalos, consumir esses e, intervalos. no caso, você tem dois intervalos, né? Aqui só é um, pelo que eu estou percebendo. É um intervalo só, divide-se em duas partes. No PMP, como é 180, divide por 60 questões, né? Exato. 120, 180. Então, assim, na época que eu fiz PMP, era 200 questões em 4 horas. Só preditivozão, PS. Então, ficou um pouco menor, né? Mas também diminuiu um pouco também o tempo. Deu até um pouco mais de tempo, né? Mas, enfim, né? Trazendo aqui para o CAPM, 36% das 150 questões vão cair sobre fundamentos. A gente tem aqui é, o segundo domínio, que são metodologias preditivas baseadas em planos. Aqui é meus métodos preditivos, né? O Waterfall, Cascata, né? Todo o PMBOK aqui, sexta edição, o guia de processos, tá? Vai cair 17%. Antes de 2023, pessoal, era 100% metodologia preditiva, né? Ou seja, era meio que conceitos básicos em metodologia preditiva. Era basicamente isso daqui, CAPM de 2023. Como o PMP se reorganizou em 2020, né? Se reformulou para metade da prova ser ágil, metade preditiva, demorou um pouquinho para o CAPM também trazer, né, esse entendimento aí do ágil, e aí trouxe. Então, para o CAPM, 20%, ou seja, um quinto da prova, tem perguntas sobre metodologias ágeis. Isso aqui foi uma surpresa, né? Trazer a estrutura de análise de negócio e com um peso bem significativo, tá? Um peso de 27%, maior, inclusive, do que a metodologia preditiva. Então, pessoal, essa é a estrutura, né, de quatro grandes domínios que vai cair na prova do CAPM, né, que hoje se pede para fazer o exame, tá? Rafael, tem um pouquinho mais detalhado o que é que tem dentro de cada domínio? Temos sim, tá? Estou aqui imaginando a pergunta de vocês, né? Então, aqui sobre fundamentos e conceitos essenciais de gerenciamento de projeto, ele chama de tarefas, tá? Então, é como se fosse o domínio é o capítulo e a tarefa é como se fosse o tópico do capítulo, né? Então, aqui ele já traz aqui uma pegada para a gente, para que a gente possa demonstrar compreensão sobre os vários ciclos de vida e processos de um projeto. Depois tem uma segunda tarefa, né, que seria outro tópico. Demonstrar compreensão sobre planejamento e gerenciamento de projetos. Terceiro, demonstrar compreensão sobre funções e responsabilidades dentro do projeto, né, a função de patrocinador, de gerente de projeto, né, da equipe, stakeholders, né, falar um pouco de tudo isso. Determinar como seguir e executar estratégias ou estruturas planejadas. E, por fim, demonstrar compreensão
de ferramentas e técnicas de resolução de problemas. Então, já tem uma pegadazinha aqui mais diferenciada também nessa tarefa 5, tá? No domínio 2 é totalmente focado em metodologias preditivas, né? Que é o Waterfall, Cascata. E aí tem três grandes tópicos, né? Explique quando é apropriado usar uma abordagem preditiva baseada em planos. Então, aqui ele já traz esse conceito de é melhor usar uma abordagem preditiva, é melhor usar uma abordagem ágil ou usar uma abordagem híbrida para gerenciar esse projeto. Então, ele fortalece quando é mais recomendado trabalhar a abordagem preditiva. Porque a gente sabe, né, só reforçando esse conceito, que é quando a gente tem um projeto onde a gente consegue detalhar todo o escopo e executá-lo de uma vez só. Ou seja, é um tipo de projeto que a gente já deve ter trabalhado na empresa, a gente tem uma ideia de como é que é o escopo, os requisitos estão claros, a gente tem a expectativa de que não vai mudar muito o projeto. A gente sabe que vai ter mudança, todo projeto não existe dizer que não vai ter mudança, mas não vai mudar tanto. Então o escopo ele já está mais estável, os ingredientes, digamos assim, né, para a gente poder escolher a abordagem preditiva. E vai dar muito certo. Não adianta a gente querer usar a abordagem ágil onde não cabe o ágil, tá certo? Então ele já fortalece esse conhecimento e aí ele passa pelas áreas de conhecimento preditiva, tá? Então ele fala principalmente do cronograma e também da parte de documentar controle de projeto preditivo baseado em planos. E aí nas metodologias adaptativas ou também metodologias ágeis ou abordagem empírica, metodologia adaptativa, metodologia é tudo a mesma coisa, né? A gente tem aqui como tópico, né? Explicar quando a abordagem adaptativa é apropriada, então fortalece o conceito de que usar o ágil vale a pena quando é um projeto inovador, o meu escopo muito incerto, eu não tenho muita clareza dos requisitos, eu não consigo detalhar todo o escopo, então aí eu sei que vai ter muita mudança. Então, esses são os ingredientes para escolher uma abordagem adaptativa. Então, ele fortalece esse entendimento, e aí já começa a falar de como é que a gente planeja as sprints ou iterações. Depois a gente se fala aqui de como trabalhar os controles do projeto adaptativo. Então traz aí os irradiadores de informação, como gráfico de burn down, burn up, traz o diagrama de fluxo acumulativo, traz conceito de velocity. Tudo que tem no ágil que o PMP estuda também tem aqui, tá? E também tem no ACP, que é o do específico do ágil. Obviamente que não é no nível de profundidade do ACP, né? E parecido com o do PMP. Explique os componentes de um plano adaptativo, né? Ou seja, as outras áreas de conhecimentos. E aí determinar como preparar a execução das tarefas de gerenciamento. E aí vem a abordagem 4, que é esse domínio 4, que é a estrutura de análise de negócio, que ele vai falar, começando logo de cara, explicando um pouquinho quais são funções e responsabilidades de um analista de negócio. A gente conhece às vezes por analista de requisito, né? Determinar como conduzir comunicação com parte interessada, então ele já traz algumas responsabilidades que são muito comuns de um analista de negócio, que é ajudar na comunicação, como também determinar como reunir requisitos, né? Ou seja, essa parte de requisito é a principal matéria-prima de analista de negócio, por isso que às vezes a gente chama de analista de requisito, né? E aí, falar um pouquinho de como eles compreendem roteiros de produto, que é o roadmap, né? Aquela lógica de um projeto ágil, numa pegada de linha do tempo, se fosse um cronograma de Marcos, né? E aí determinar como as metodologias de projeto influenciam os processos de análise de negócio. Por essa tarefa 5 aqui ele diz, beleza, Rafael, analista de negócio para projeto preditivo, como é que eles trabalham? Analista de negócio para projeto ágil, como é que eles trabalham? Então, existem abordagens, né, um pouco diferentes. Ou seja, analista de negócio ele tem que se adaptar à abordagem do projeto. E aí, ao mesmo tempo que eu reúno requisitos, né, e coleto, eu também vou validar esses requisitos por meio da entrega do produto, né? Fazer ali aquele processo de coletar ali a assinatura ali dos termos de aceite, né, das entregas, se atendeu todos os critérios de aceite, né? Você já atendeu
os requisitos e funcionalidades do projeto. Pessoal, até aqui tudo bem? Deu para entender assim, um overview geral do CAPM. Vocês pegaram aí que é uma brincadeira aí, não é um conteúdozinho assim, fundamentos de gestão de projeto, basicão. Não é, tá? Então, às vezes tem até preparatórios aí no mercado que bota CAPM junto com PMP, certo? No entanto, esses preparatórios, cuidado com eles, porque muitas vezes não estão falando de análise de negócio que cai 27% da prova. Porque o conteúdo do PMP não cai análise de negócio. O Vilas aí, beleza, meu brother? Tudo bem? Só vejo aí nas corridas, né, Vilas? Acaba bom aí dos treinos. Então, é uma coisa que a gente precisa ter só um cuidado, tá? Não gosto muito de falar de concorrência nem nada, eu acho que todo mundo é parceiro, tem espaço para todo mundo. Mas quando eu vejo preparatório PMP e CAPM, eu me preocupo um pouco se esse pessoal não está se preocupando e lembrando que tem análise de negócio, que se eu for só focar na turma do PMP, talvez nem queira ver, porque não vai cair, já é tanta coisa para estudar, né? Mas é muito interessante esse tema, tá, pessoal? Principalmente para quem trabalha em tecnologia, que analista de negócios, requisito é algo muito comum, né, nos times aí de tecnologia, tá? Beleza? Eu trouxe aqui alguns slides para falar de análise de negócio. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês, tá? Trouxe aqui, eu peguei alguns slides oficiais aí do preparatório CAP para falar um pouquinho disso. E na sequência eu mostro para vocês como é que são as aulas, né, do CAPM e os materiais de estudo, tá bom? E aí fico à disposição para tirar dúvidas de vocês, fiquem bem à vontade, tá? O que é análise de negócio, né? É um conjunto de atividades realizadas para dar suporte à entrega de soluções que se alinham aos objetivos de negócio e fornecem valor contínuo à organização. Então, quando eu falo de análise de negócio, eu estou trabalhando ações, atividades para dar suporte, para criar soluções para atender objetivos de negócio, que pode ser OKR, BSC, gerenciamento por diretriz, ou seja, esse profissional ele vai ajudar a pensar nessas soluções para gerar valor aí, a atingir objetivos e metas de uma empresa. Então, profissional é importante, né? E aí, a aplicação de análise de negócio, tá? A análise de negócio, pessoal, ele é muito aplicado às iniciativas ou produtos organizacionais. Por exemplo, a análise de negócio ele trabalha basicamente antes do projeto, né? Tem um conceito que discuta muito, não sei se você já ouviu falar, que é o business case. Construir um business case é uma função de análise de negócio. Não sei se vocês sabiam disso. O business case é como se fosse um estudo de viabilidade preliminar, né? É, onde eu tenho, inclusive, uma pegadazinha de viabilidade financeira, né? Já a gestão do projeto, né? Ele está ali, né? Ou seja, e aí vocês vão ver que o analista de negócio ele trabalha no antes do projeto, durante o projeto, fazendo o trabalho de coleta e requisito, né? do, do que vai ser necessário para o projeto, entender esse objetivo, e também o relacionamento com as partes interessadas, né? Então, ele permeia todo o ciclo de vida antes do projeto e durante o projeto. Tá? Então, ó, a atividade de análise de negócio precede um trabalho de projeto e gerenciamento de projeto continua durante todo o ciclo de vida, inclusive após a entrega do produto. Olha como é interessante esse profissional, né? Por isso que o PMI criou uma certificação exclusiva dele, apesar de eu observar que aqui no Ceará, pelo menos, que acho que a maioria do público que está aqui, não sei se tem alguém que tirou essa certificação, tá? Mas ela é bem interessante, né? Porque ela tem um papel também muito estratégico, né? Inclusive de pensar em projetos, né? Criar iniciativas, business cases, que podem virar, se aprovado, projeto, né? Ou seja, É, quando a gente vai fazer o termo de abertura de um projeto, né, o TAP, termo de abertura do projeto, se eu já tenho um business case, eu já tenho uma boa parte do TAP feito. Então, isso é muito bom e ajuda bastante, tá? Então, quais são funções de analista de negócio?
A análise estratégica de negócio, né? Pensar em iniciativas, soluções para atender os objetivos de negócio, inclusive tem uma pegada, inclusive, até de inovação, né? Entender ali uma metodologia de design thinking, Lean Inception, design sprint, né? Trazer essa temática, né, para poder pensar em iniciativas que agreguem valor aos objetivos da organização. Coleta e analisa requisitos de negócio, estudo de viabilidade e definição de novas oportunidades, ajuda na definição de escopo de oportunidades, identifica soluções preliminares, prepara casos de negócio, que são os business cases. Olha só, pessoal, como é interessante. Então, aqui ele trouxe muita coisa, né, do antes, durante e depois do projeto, né? O que é esse analista de negócio? Quem é o analista de negócio? As tarefas de análise de negócio podem ser executadas, olha só isso, ó, por alguém com a função dedicada de analista de negócio. Então, eu posso ter esse profissional na empresa, como também o chamado analista de requisitos, que eu vejo mais esse nome, mas também ela pode ser desempenhada pelo próprio gerente de projeto ou qualquer membro da equipe, independente do cargo. Ou seja, qualquer pessoa que execute tarefas de análise de negócio pode desempenhar a função de análise de negócio. Então, às vezes, pessoal, a gente que já é gerente de projeto com mais tempo de casa, a gente às vezes era analista de negócio e não sabia, né? A gente chegar, o diretor chegar, eu tenho esse objetivo estratégico aqui como responsável, quero que você me ajude a pensar num projeto. Como você já é de projeto, você começa a identificar quem seriam possíveis soluções, ideias, né? Coletar alguns requisitos, ver os stakeholders, fazer um business case. Você já estava fazendo o trabalho de analista de negócio, né? Galera, Fala, deixa Wallace. eu contribuir. Cara, e assim, o que que o PMI está buscando também, né? O PMI ele está buscando desenvolver os profissionais de gerenciamento de projetos a serem executivos, entendeu? Então, pessoal, Aham, assim, é um caminho muito interessante de seguir, tá? Eu sei que a gente pode seguir como gerente de projeto, mas é muito importante a gente conhecer também a questão de negócio. Até para você atender melhor seu cliente, caso você queira seguir numa carreira executiva, né, de gerente de PMO, enfim, a gente sabe como é que acontece, né? Mas é muito interessante essa parte de negócio. É o que mais se perfeito. procura no mercado. Perfeito, viu? Você te conhece alguns diretores, presidentes hoje de empresa aqui no Ceará que são PMPs, né? Isso é bom aí para a gente incentivar, né? É bacana, viu, Wallace? E esse tema tem tudo a ver com a estratégia da organização, importante. Lembrando, eu não estou falando do exame do Business Analysis, né? Mas o CAPM está cobrando isso. Então, nos ajuda a gente já ter uma certificação de entrada muito completa, digamos assim, tá? Então, eu já posso, como CAPM, trabalhar com essas funções de analista de negócio. Eu posso ser uma pessoa colada com o gerente de projeto, focada em coleta de requisitos, que é um papel de função de negócio, de analista de negócio. Eu posso estar dentro da gestão do projeto, junto com o gerente de projeto, eu sendo CAPM, para focar nos stakeholders, fazer uma análise identificar, gerenciar, engajar os stakeholders, tá? Enfim, né? O CAPM ele pode estar colado no gerente de projeto, mas o gerente de projeto também pode fazer essas funções, tá? Às vezes a gente já fez e nem sabia, tá? E eu posso ter uma pessoa na organização com esse cargo de analista de negócio, analista de requisitos, tá? Como ele está colocando aqui. Então, pessoal, o que é que tem mais, né? Então, funções de analista de negócio e gestão de projeto. Analista de negócio, analisa problemas de negócio, recomenda soluções, extrai requisitos de negócio das partes interessadas e documenta esses requisitos comerciais ou de negócio. Então, ele é meio que uma ponte para a gestão do projeto, né? Através de uma recomendação de soluções, isso pode virar um projeto. Já o gestor de projeto, né, vai facilitar a entrega de um produto, serviço ou programa, implementando soluções para a organização patrocinadora ou cliente. Então, eu, sendo certificado CAPM, eu posso atuar com essas funções aqui, apoiando a minha gestão de projeto.
no antes, no durante e no pós-projeto, certo? Então, é bem interessante. Eu, CAPM, né, fazendo funções de analista de negócio. E aí, na abordagem preditiva, a gente sabe que já preciso trabalhar um processo mais sequencial. E na abordagem ágil, a gente sabe que tem que trabalhar de forma interativa e incremental, né? Então, eu, analista de negócio, numa abordagem preditiva, eu vou seguir esses passos aqui, né? Que é a viabilidade do meu projeto, seja a análise das necessidades, e aqui a viabilidade pode ser a técnica, financeira, né? E aí eu faço um primeiro planejamento de definição de requisitos, para depois, né, isso ser aprovado, né, a viabilidade junto com esse análise. Eu acho que até essa etapa deveria estar antes, tá? Mas enfim, aqui é o material oficial do PMI. E aí sim, aprovando, o projeto começa, né? Então eu vou projetar, construir e acompanhar a solução de teste. Então, o analista de negócio é feita principalmente nos estágios iniciais, né, do projeto. Ó. Então, ele está muito forte aqui no antes e no processo de planejamento, tá? Mas ele também pode estar na execução e no monitoramento, rastreando e monitorando os requisitos, acompanhando o plano de implementação e no pós-projeto ele pode estar acompanhando se aquela solução realmente está gerando resultado ao objetivo de negócio. Ou seja, será que as pessoas estão adotando, utilizando? Esse projeto ajudou a atingir a meta lá do objetivo estratégico, objetivo de negócio? Então, olha como é interessante esse tema que se cobra no CAPM e no PMP não se cobra, tá? E já na abordagem adaptativa, o que vai acontecer, dependendo da interação, não é? Ou release, que é um conjunto de sprints, né? Liberação ou release é um conjunto de sprints, eu posso estar rodando esse ciclo, né, que no preditivo ele faz de uma vez só, eu posso fazer por sprint ou por release, tá? Então, os requisitos são refinados ao longo. E os requisitos, a gente sabe que em projeto ágil, eles são sempre refinados aí ao longo de todo o projeto, né? Então, o projeto ágil parte de um backlog, com ali as minhas principais entregáveis, né? Minhas features, funcionalidades, que aí eu já priorizo por ordem de geração de valor, e isso vai sendo refinado, as outras funcionalidades, as histórias de usuário, durante todo o projeto para estar sendo priorizado nas sprints e sendo entregues, né? Beleza, pessoal? Deu para ter uma noção aí, assim, bem básica, foundation de análise de negócio, tá? O material do PMI tem dois materiais bem legais sobre análise de negócio, que é como se fossem os guias, né? Tem um guia mais parrudão, que é o que se estuda para essa certificação de análise de negócio, e tem um guia mais prático, que é um pouco menor, né? A pegada aqui são tudo em inglês os materiais, mas estão muito bons, tá? Muito bons. Inclusive, se recomenda, quem for estudar para o CAPM, estudar esses materiais, já que é de análise de negócio, tá? Mas vamos passar aqui para vocês entenderem como é que o PMI nos sugere ministrar essas 23 horas aí de formação no CAPM, tá? Então, ele pede para a gente trabalhar uma lição um, que é a visão geral do curso, que é basicamente isso que a gente está vendo. A lição 2 é aquele grande domínio, né? Fundamento de gerenciamento de projeto. E aí ele quebra em organizando para o desempenho e uma lição aqui só sobre ciclo de vida, né? Para que a gente possa saber se é melhor trabalhar preditivo, ágil ou híbrido, tá? Aí ele vem com uma lição só sobre análise de negócio. E aí ele depois disso é como se fosse toda a preparação, né? E aí a gente começa aqui iniciando o projeto, e aí vem metodologias preditivas, abordagens ágeis, e aí no final, sempre o PMI gosta desses domínios, né? Que é trabalho e entrega do projeto. E depois a conclusão. Então, a gente trabalha 10 aulas, né? Que dá aí 24, 23 horas aí de curso. Geralmente a gente arredonda um pouco mais, tá? Os 900 e poucos slides, o PMI baixou para 400 e pouco, ficou mais limpo, mais tranquilo e bem melhor. E outra coisa, já vem traduzido do próprio PMI em português,
Eu tive que traduzir antes 900 e poucos slides, mas ainda bem que a gente não tem mais essa preocupação, tá? Rafael, como é que a gente estuda para o CAPM? O CAPM, a mesma coisa que se recomenda para estudar para o PMP, que é isso aqui, ó. O PMP, ó. O PMBOK sétima edição, né? Esse guia prático dos grupos de processo, tá? Ele se recomenda mais para estudar a sexta edição do PMBOK, né? Isso aqui meio que atende. O guia ágil, né? Que o guia ágil ele está sendo atualizado, né? Era para ele estar disponível, é para ele estar disponível até o final desse ano, né? Acho que estamos aguardando aí, mas parece que vai ser começo de 2026, tá? Tá bem desatualizado esse guia ágil, né? Eu estudei ele em 2017, né? O mesmo, né? Mas tá bem legalzinho ainda, dá para estudar legal. Hoje você estuda aí para fazer o ACP, né? Mas o ACP hoje do ágil, que é outra certificação só focada em ágil, o, o formato da prova, diferente da minha, está bem mais atualizado com Kanban, com Lean, com Scrum. Então está até melhor do que a época que eu fiz em 2017. Mas o guia não acompanhou o ritmo da nova prova. Então o guia vai chegar meio atrasado aí, começo de 2026. Mas o que tem para hoje é esse guia aqui. Tem português para gente, tá? Português, português, português. Agora, esses dois aqui não tem português, tá? Esse aqui foi atualizado agora mais recente, que é o de análise de negócio. Ele está todo em inglês. E esse daqui que eles criou aqui, um guia prático, com exemplos, ó. Muito legal, muito bom esse material. Eu li esses dois, tá muito bom esse material. Por isso que eu estou até pensando em fazer essa certificação de análise de negócio. Só saber onde é que eu vou arranjar até dinheiro para as coisas que eu quero fazer nesse PMI, né? E aí tem o PMI Infinity, né? Para quem é afiliado, a gente pode estudar por essa ferramenta de AI do PMI como se fosse um GPT, onde o PMI botou todos os guias, todas as publicações, tudo. Então é um GPT assim, especialista em projeto das galáxias, né? E aí a gente pode fazer perguntas para ele e tal, e ele nos ajuda a estudar, né? Então isso também é uma forma de estudar. É o que se recomenda aí de referência. Beleza, galera? Tá tudo bem aí? Foi tranquilo até agora? Tô achando o povo muito calado, viu? Só o Evilás aí que abriu a câmera, que tá de parabéns, né? O Wallace aí é nosso diretor, a gente não pode cobrar muito. Mas a galera aí tá tudo com as câmeras fechadas, não sei se entenderam, se estão com dúvida. Fiquem à vontade aí para perguntar, para tirar dúvidas do CAPM. Eu sou suspeito do CAPM, vocês viram, né? Gosto bastante e recomendo para vocês aí que estão com interesse. Né? Tem gente que está muito assim, Rafael, por exemplo, agora em julho eu tive muito aluno de preparatório do PMP que eu ministrei há alguns anos atrás, que ainda não tiveram coragem de fazer a prova do PMP, estão um pouco inseguro, e estavam estudando para o CAP para pegar o ritmo de novo. E aí estão fazendo, vou fazer agora. Então, é uma coisa até bacana para experimentar a prova, o modelo, aquela pressão. O Evilásio tirou também recente o PMP, não foi, Evilásio? Não, PMP eu cheguei a começar a me preparar, mas eu parei antes, né? Eu comecei a trabalhar mais com a área de dados. Ah, Mas eu achei entendi. bem interessante até esse de Business Analyst. De uma certa forma, assim, eu sou um analista de negócios, assim, a gente não tem como trabalhar com dados sem entender bem os negócios e trabalho com Isso. gestores de projetos, né? Então, Então, eu perfeito. pensei justamente no CAPM, assim, porque foi mais ou menos o caso, eu estava me preparando para o PMP e parei. Então, de repente, o CAPM é uma boa porta de entrada aí. E Isso. CPA, a minha dúvida era mais essa, né? Tipo, se valeria a pena os dois, se fosse para tentar um, qual seria de repente o primeiro entre o É, CAPM e esse BA que eu confesso que eu não conhecia. Achei interessante. bacana. Eu acho assim, como recomendação, Evilásio, você fazer o CAPM, só para você ter essa certificação de entrada, que ela te dá, te dá o cinto do Batman mais, né? E como você já atua com o BA, né? Eu acho que te daria um diferencial, porque acho que no Ceará não tem ninguém, né? Apesar do pessoal não querer muita experiência, mais do que a certificação, né? Mas vai te dar mais autoridade. Pode te ajudar, inclusive, a tua atuação no dia a dia, né? Algumas dicas, algumas coisas desses guias, né? E na pior das hipóteses, se não for fazer a prova do exame do Business, pelo menos tentar estudar esses materiais, né? Que já tem disponível, vai te ajudar. E depois tira o PMP, né? Então,
tem muita coisa aí, assim, vale a pena essas jornadas de estudo, né, Vlad? Eu sei que você é um cara estudioso, mas o CAPM eu recomendo muito, né? Nem porque assim, eu não estou nem vendendo, não estou nem aqui no final, a gente aqui da Portfólio está nem vendendo esse, exame preparatório do CAPM, tá? A gente faz uma vez por ano, junto com a turma do MBA e do FBUni, e a gente libera para quem quiser, né? Quem o pessoal do PMI a gente convida, quem quiser. Então a gente hoje está mais focado em turma e company, tá? A Jumper que é mais B2C, né? O pessoal é muito forte nisso. Então, Vilas, é interessante, tá, cara? E assim, uma dica, tá, Vilas? Aqui é uma dica que eu vou mostrar para vocês, tá? O PMI agora recente, ele está bem sabidinho para ganhar dinheiro, né, Wallace? Ele está vendendo exames, né? Exames no sentido de preparação de exames, né? E aí, a gente sabe que tem hoje no mercado a PMTech, né? PMTech aí tem, PMP tem 15 simulados, né? Pessoal, muito legal, PMTech. Quem sou eu para falar mal de alguém, né? Quem sou eu? Mas assim, não dá para comparar o simulado da PMTech com o simulado feito pelo PMI, pessoal. Não tem como comparar, certo? Eu peguei o simulado do CAPM da PMTech e fiz o simulado do CAPM do PMI. É outro nível a qualidade, porque foi feito pelo PMI. Então, assim, não tem como a PMTech disputar o que a PMTech ganha, porque ela tem muitos simulados. E o PMI, ele só fez um grandão. E eu vou mostrar aqui para vocês. Não é muito caro, né? Que, inclusive, a gente comprou lá da Portfólio para fazer essas análises, ó. Quando a gente está aqui a gente está bem aqui no, olhando aqui para o CAPM, né? Primeiro de cara que eu não falei, né? Para quem já é membro, filiado, é R$ 1.000, né? Para fazer o exame. Já está Já se paga, né? A filiação, Lela? já se Ah, paga, né? Já se ó, paga. você falou de prestações, né? PMP, por exemplo, você paga, eu acho que está 1.600 aí, né? Muito isso. Falou da show, mas já. Isso, já se paga, viu? Olha isso aqui já fazendo, vendendo jabá, viu, ô, Hidalgo? Aqui a gente é toda hora se paga, principalmente sua filiação estudantil, né? Que é a mais em conta, já se paga. E aí, obviamente, que PMP, a diferença já é maior do filiado para o preço integral. Então, quem já é filiado é R$ 1.000, está muito bom, o investimento não é tão caro, tá? E aqui, ó, tem todo, aqui que já está traduzido, né? Tem o Google Tradutor. Infelizmente, o Eco, ele não tem em português, mas a gente baixa em inglês, se for o caso, ó. Tem duas opções fáceis, né? Inglês e japonês. Japonês acho que é mais interessante, né? Então, assim, quem tem problema com o inglês tá show de bola. Quem tem mais dificuldade, baixa, bota o Google Tradutor para traduzir para português e tá tudo bem. Traduz direitinho, se configura um pouco, né? Pode ser feito em português brasileiro. A elegibilidade é só aquela mesma, ensino médio, um curso de 24 horas. E aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, PMI Study Round, né? Que é o quê? Que é o para estudar para o CAPM, tá? Aqui é para você, aqui você fazer só um simulado. Você compra se quiser, ó, eu quero comprar só um simuladozinho. Deixa eu clicar aqui, né? Vou comprar só um simuladozinho, vou comprar só um teste, né? Você pode também, tá? Eu não acho muito sentido esse daqui não, porque o outro tem também, ó. Aqui é R$ 442, ó, certo? Vou fazer aqui um simulado do CAPM, tá? A outra opção, ele tem o simulado e ele tem, que é esse bem aqui, ó. Que eu deixei ele já, tá atualizando aqui, que é o Study Raw, né? Ele tem questões por domínio, que é esse bem aqui, ó. Ele é até mais barato, quer ver, ó? Interessante isso daí. Isso até para o PMI. Pessoal do PMI, quem faz preparatório com ATP devia ter isso aqui, era dentro incluso, né? Ó, R$ 218, ó, mais barato. E aí você tem, ó, aí assim, você tem 3 meses para poder acessar, né? Tem mini testes, ó. Tem um simulado de 150, tá? E aqui eu tô com ele aberto aqui, tá? Eu tô aqui dentro do Studio Raw. Comprei, papapá.
Aí ele vem bem aqui, ó. Aí tem questões práticas, ó. Ele tem questões de fundamentos e conceitos básicos de gerenciamento de projeto. Tem os quatro domínios, né? Que tem aqueles percentuais do comecinho, ó. Então, para fundamentos, ele tem 33 questões. Metodologia preditiva, ele tem 11. Abordagem às 19 e análise de negócio 22. Além disso daqui, se você fosse estudar por domínio, ele tem alguns exames práticos, né? Então, os exames práticos, por exemplo, ele tem o examezão de 150 questões, certo? Ele tem três mini testes de 10 questões, tá? Deixa eu abrir aqui um mini teste para vocês verem aqui um tipo de questão, tá? Então, eu vou abrir aqui um mini teste, vou iniciar aqui, ó, as questõezinhas, ó. Aqui ele vai dar uma traduzida. Aqui, ó, o projeto, deixa eu aumentar aqui. O projeto adaptativo para desenvolver um aplicativo móvel está em andamento. Está falando aqui de projeto ágil, adaptativo. Está em andamento. Durante uma reunião de revisão da equipe, o desenvolvedor sênior destacou que a falta de controles de documentos, porque um pouquinho a tradução fica meio ruim. A falta de controles documentados, né, para acompanhar o progresso e as mudanças está gerando confusão. As partes interessadas também solicitaram atualizações regulares sobre o projeto, se está se adaptando às novas exigências. O que o gerente de projeto deve fazer para resolver essa questão? Desenvolva uma estrutura de documentação leve, com foco em métricas-chave e rastreamento. Adie o projeto para criar um documento de controle detalhado, isso que tudo é preditivo, né? Comunique às partes interessadas que projeto adaptativo não exige documentação detalhada. Atribua a responsabilidade de monitorar o progresso e as mudanças ao desenvolvedor sênior, tá? Então, eu vou marcar aqui, vocês acham que é A, B, C ou D, pessoal, essa questão aqui, só para a gente fazer uma juntos. Ele até diz aqui, ó, o nível de confiança, né? Se eu tiver um pouco na dúvida, eu digo que eu estou com nível de confiança médio. Deixa eu ver o que é que vocês responderam aí. A, B, C, D. Gabrielzinho marcou A. É, eu marcaria C, tá? Não sei se eu estou correto também. Vou marcar aqui para ver se ele só vai dar a resposta aqui no final. Já passou aqui para a segunda questão. Está contando aqui o tempo também, né? Mas aqui ele não. Deixa eu ver se ele responde antes. Só se eu ir passando, tá? Mas vamos fazer aqui mais algumas. Vamos fazer junto aqui essas questões. O gerente de projeto concluiu um projeto de 24 meses. Após a conclusão, o gerente de projeto deseja comunicar e destacar os marcos alcançados durante a execução do projeto. Como o gerente de projeto deve proceder? Ele diz que já concluiu o projeto e, após a conclusão, ele quer comunicar e destacar os marcos alcançados. Como o gerente de projeto deve proceder? Comunique marcos por e-mail, utilize o método pull de comunicação. O pull é empurrado, né? O push é puxado. Pull é ele vai enviar, né? Verifique o plano de gerenciamento da comunicação, atualizar e compartilhar o estatuto da equipe. O que é que tem a ver, né? Né? Eu, de forma mais simples, eu marcaria aqui o A. O que é que vocês acham? Comunique os marcos por e-mail, né? Utilizar o método pull, né? Verificar o plano de gerenciamento de comunicação, né? Isso daqui, né? Também, né? Faz sentido, viu? O Gabrielzinho está marcando. Porque assim, o plano de comunicação deveria constar, né? Como é que eu vou estar me comunicando com. Eu acredito que realmente faz mais sentido. Aí tem que ser mesmo, viu? É uma resposta mais completa, tá? A é como se fosse uma resposta mais para resolver mesmo, né? Mas, na verdade, isso aqui deveria estar dentro, né? Vou marcar C aqui, tá?
Vamos passando aqui. Então, são mais ou menos assim. Aqui já foi uma questãozinha mais menorzinha, né? Vamos fazer mais um aqui, ó. Após semanas lidando com conflitos, compromissos e alcançando a meta do projeto, os membros da equipe, ó, após semanas lidando com conflitos, compromissos e alcançando a meta, os membros da equipe estão se concentrando em documentar lições aprendidas para serem compartilhadas com as partes interessadas, patrocinadores e futuras equipes de projeto. Em que fase eles estão provavelmente, que fases provavelmente eles estão, né? Se eles já estão ali documentando lições aprendidas, né? Pensando em futuras equipes de projeto, né? Então, mais nesse foco, ele estaria mais na fase de encerramento, tá? Apesar de saber que lição aprendida ele pode acontecer durante todo o projeto. Vocês concordam que seria A? O que vocês acham? Sim, né? Joia. Vou marcar aqui A, tá? Então, assim, eu vou marcar A e vou terminar aqui. Vou marcar as outras aqui todas na doida, tá? Olha o tamanho dessa questão aqui. Essa questão aqui já foi maior. Eu vou marcar aqui tudo na doida, só para agilizar, para ver como é que foi aquelas respostas lá. Vou marcar tudo A aqui, só para. Aí, interessante esse material, porque ele, no final, ele dá um gabarito e aí a gente. Aí vamos ver aqui, ó, como é que foi nosso resultado. Ó, aquela lá eu errei, ó. Tá aqui, ó. Aqui ele veio com análise, ó. Foi marcado aí a, acho que foi Bem o, completo, né? Cara, eu vou dar uma é, olhada. o Gabriel que falou A, que ele estava certo, ó. E ele explica aqui, ó, no caso lá do projeto adaptativo, né? Desenvolva uma estrutura de documentação leve com foco em métricas-chaves e rastreamento de alterações. Aí ele explica aqui o porquê, tá? Então é interessante que ele explica, você entende. As outras aí que a gente marcou deu certo, né? Ó, que é, né, verificar o plano, que é o mais aderente, e o 3 a gente está ali na fase aqui de encerramento. Ó, que é a tradução, ó, adiamento, tá vendo? Então, assim, ele fala para cada um. Inclusive diz aqui o nível, ó, interessante isso aqui, ó. Ele mostra o nível de complexidade de cada questão. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Essas aqui que a gente fez, ó. Ele diz, ó, médio, cadê? Tá aqui, ó. Moderado, moderado, difícil, moderado, fácil, moderado. E aí você vai e faz aqui um simuladozão desse aqui de 150, extremamente interessante para a gente poder estar bem preparado. Eu prefiro fazer um simulador de 150 do que pagar a PMTech lá fazer 10 simulados do CAPM. Eu prefiro fazer esse. Por quê? Porque eu tenho ali, não querendo vender isso aí, que a gente não ganha nada ATP, porque eu tenho certeza, eu tenho a probabilidade de ser mais parecido as questões com a prova. Isso aqui foi feito recente, acho que deve ter uns 3 meses. Entendeu, Vilas? Tu foi pro CAPM. Olha, amor, é Vilas aqui, ó. A Laurinha aqui, que é minha esposa, que é amiga da Vilas. Eu vezes falei, tá aqui com o pessoal. Meu amor! Um abraço, Laurinha. Beijo! Aí você vê, o mundo é muito pequeno, né, Vilas? Coisa boa, né? Anos aí. Parceiro, né? Pois é, pessoal, então é isso, tá? Fiz aí questões ao vivo aí com vocês, falei o que eu tinha de dicas, tá? Vale a pena essa jornada do CAPM, se precisar de algum apoio, alguma coisa. Vou até salvar aqui esse material e já mandar aqui em PDF para vocês. E aí depois, e dá, pode mandar também para todo mundo que se inscreveu, não pôde estar aqui hoje, né? E, e aí vou deixar meu contato aqui também para vocês, tá bom? Tá bom, combinado. Tranquilo? Alguma dúvida? Foi tranquilo? Valeu a pena aí esse tempinho aí para conversar sobre esse tema? Deixa eu botar aqui o PDF.
Pessoal, vai ficar gravado, tá? A gente vai gravar e depois a gente vai também postar no nosso YouTube. Quem não conseguir. Ok? Tá Perfeito. publicado. Tá, joia. Acho que o Wallace tá em reunião aí, da hora dessa, viu? É. Deixa eu Acho que botar. sim. Ó, É, mas tô colocando aí também, viu, Hidalgo, aqui o PDF, se tu quiser tá baixar aí, bom, tá? tá Vou bom. deixar aqui meu contato aqui para vocês, tá? Pessoal, foi um prazer Perfeito. estar com vocês aí nesse período, viu? Espero ter ajudado de alguma forma. E contem com a gente, o Grupo Portfólio aí, para ajudar vocês nessa jornada, tá bom? E o PMI também, obviamente, né? Tá joia? Botei aí no contato também do. Deus, muito obrigado, cara. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite aí, bom descanso para todos. Valeu, Rafael, obrigado mais uma vez. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ferrari, Tchau, então. tchau. Show. Valeu. Aí eu passo a gravação para ti, tá, Hidalgo? A gente vai gerar o vídeo e te encaminha, tá bom? Tá bom. Beleza, Combinado. obrigado, amigo. Valeu, Qualquer coisa, Rafael. Abraço, cara. tu me lembra Obrigado. amanhã até o final do dia, tá bom? Ah, pode deixar. Abraço. Valeu.